quero agradecer a pastora porque nem em todos os lugares onde nós vamos há uma verdadeira liberdade para a gente entregar aquilo que o Espírito tem para entregar. Então eu louvo ao Senhor e eu espero que tudo o que aconteceu aqui não venha para te causar medo. Porque quando eu vejo muitas pessoas lidando com libertação, e aí elas começam a perguntar onde é que foi, que entrou, e qual que é o nome, e qual que é isso, e não é que seja errado. Há momentos e momentos, mas tem uma coisa que eu quero te falar. Bicho se trata igual bicho. Tem coisas que você não precisa, eu não sei, às vezes que o Senhor me revela, mas há outras que eu não sei como entrou, não sei por onde entrou, mas eu sei como sair. E no nome de Jesus vai ter que sair. E todas as vezes em que você vê um demônio resistindo e lutando para sair, não é que esse demônio é superior a Deus, é que você tem que chamar a consciência dessa pessoa de volta e perguntar a ela se ela quer ter uma vida com Jesus. E uma vez que ela decide verdadeiramente ter uma vida com Jesus, é claro, existe um processo de libertação, porque libertação não é só expulsar demônio, é se libertar de pensamentos que estão anos após anos em nossas mentes, é se libertar de sentimentos, até a nossa bioquímica tem vícios e predisposições emocionais. Então eu só quero te dizer isso, para que em primeiro lugar você não saia daqui hoje, acreditando nem por um segundo, que você tem que ter medo do diabo. Porque o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. É isso que ele é, e é isso que ele sempre vai ser. Ele sempre vai ser um derrotado. E existe uma luta acontecendo para que pessoas não consigam voltar à consciência e poderem falar, eu quero Jesus. E não adianta nada nós fazermos cursos, seminários de libertação e seja o que for, se você não tiver a compaixão, a sensibilidade de olhar no olho de uma pessoa e falar, ei, volta para si. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Amada, eu vou te dizer uma coisa. O preço foi pago na cruz e nós temos como dever de casa um pequeno trabalho que é ter uma vida de intimidade com Deus. É buscá-lo com jejum, é buscá-lo com oração. Porque a Bíblia diz, há castas de demônios que só saem com jejum e com oração. E minha irmã, eu espero que hoje você saia daqui vendo que vale a pena. Vale a pena. Vai valer a pena você olhar daqui a alguns meses para uma pessoa que está aqui e falar, meu Deus, olha o que Deus fez na tua vida. E em nome de Jesus eu declaro, pastora, que aquilo que está sobre a sua vida vai ser multiplicado sobre a vida da tua igreja. Eu oro para que em nome de Jesus, todas vocês entendam que foram comissionadas por Deus a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que todos aqueles que creram e que creem, são seguidos e perseguidos pelos sinais. E eles falarão novas línguas, expulsarão demônios, irão orar e pessoas vão ser curadas. Isso é para você. Você precisa crer que isso é para você. Isso é para você. E Deus vai te usar ainda nessa semana para ser um canal de cura e libertação em lugares onde eu não vou poder ir, onde a pastora não vai poder ir. Você vai sair daqui amanhã, você vai entregar, oferecer a Deus um jejum. Você vai começar a se lançar numa vida de intimidade, numa vida de devoção. Porque o mundo está precisando daquilo que Deus disponibilizou para você. Amém? Amadas, vamos pregar, né? Hoje, seguindo o Rema, eu quero falar sobre influência. E como nós podemos ver aqui, nem toda influência é dada por Deus. Nem toda influência é uma boa influência. Hoje nós falamos com muita frequência sobre o que podemos fazer para sermos mulheres de influência, mas, espera aí. De influência para quem? E debaixo da influência de quem?
há mulheres muito influentes sendo usadas pelo diabo. Há mulheres muito influentes sendo usadas por Deus. E essa noite eu quero que você entenda uma coisa. Uma coisa é quando uma mulher é levantada por Deus. E outra coisa é quando uma mulher é levantada pelo homem. Há muitas pessoas acreditando que tudo aquilo que está exposto está aprovado. E hoje nós vamos ver uma história que nos mostra que não é bem assim que funciona. Eu quero começar com você lá em 1 Samuel, capítulo 18. E no versículo 7 em diante fala assim: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nós vamos entrar em uma história de influência. Nós vamos direto a um ponto da história que talvez possa refletir o maior nível de influência que nós possamos como homens alcançar, que é o reinado. Hoje nós vemos uma subcelebridade, nós tratamos como se fosse um rei. Imagina naquele tempo, onde de fato, todo o poder estava concentrado nas mãos de uma só pessoa. Tamanha era a influência. A influência de um rei era tão grande, que esse rei precisava ser ungido por um profeta para ser capacitado por Deus. Porque tudo que ele tomasse como decisão recairia sobre todo um povo. Agora eu tenho algo para te falar. Influência não tem a ver com quantidade. Influência não é quantas pessoas você alcança, mas é a intensidade com que você consegue alcançar a cada pessoa. Influenciar vem de influir. É você fazer aquilo que está dentro de você fluir para outra pessoa. E algo que você precisa saber sobre influência é que mulheres influentes precisam estar prontas para serem desagradáveis. Porque influenciar não é ser amada. Influenciar não é ser aceita. Influenciar é ser irresistível no que diz respeito a provocar uma reação nas pessoas. Ser influente não é ser amada. Ser influente não é ser querida. O homem mais influente que pisou nessa terra, Jesus, foi crucificado, rejeitado a ponto de cruz. Mas sabe algo sobre Jesus? Ninguém conseguia ficar indiferente a respeito do que ele falava. Sabe quando alguém reage com palavras grosseiras contra você, te xingando, levando para o pessoal, não leve para o pessoal. Porque a sua missão foi cumprida. Aquilo que está dentro de você fluiu para dentro daquela pessoa, a ponto dela ter que expressar algum tipo de reação. Quando as pessoas reagem a algo que Deus entregou a você, porque deixa eu falar uma coisa, não confunda. Tem mulheres que são mal educadas, cimetonas, sem noção, sem sabedoria, e acham que estão sendo perseguidas. Não estão sendo colocadas no seu devido lugar. Vamos saber diferenciar. Eu gostei do drama, eu gostei que entrou um drama junto, porque é um drama. Mas quando eu digo de influência,
Eu estou falando de uma influência maior do que as nossas próprias vontades. Uma coisa é alguém falar algo contra você porque você emitiu suas opiniões, sem ninguém ter te perguntado nada. Outra coisa é alguém reagir a você de forma maligna, sem que você nunca tenha se levantado contra a vida dessa pessoa, mas simplesmente por você carregar aquilo que Deus colocou dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa, influenciar não é o ponto. A questão é que tipo de influência você quer ser e debaixo da influência de quem você quer estar. Tem pessoas que passam a vida inteira debaixo da influência de um trauma, debaixo da influência de uma voz do passado. Tem mulheres que nem se conhecem, elas só conhecem a sua versão traumatizada. Se você não tivesse medo de ser deixada, você nem sabe onde você estaria hoje. Se você perdesse o medo de ser rejeitada, você nem tem noção de quantas amigas você teria nessa igreja. Se você não tivesse medo de passar vergonha, você não imagina onde você estaria na sua vida profissional. E nessa noite Deus está te chamando para andar debaixo da influência do Espírito Santo. E nós veremos então nessa história um paralelo entre dois homens. Um chamado Davi e outro chamado Saul. Ambos com uma influência enorme. Ambos reinaram por tempos semelhantes, mas deixaram legados totalmente diferentes. Há mulheres que vão nos mesmos lugares, têm a mesma posição, mas deixam por onde passam marcas totalmente diferentes. O interessante dessa história é que a gente já começa a ver aqui um homem que ocupava a posição de rei, incomodado com um cântico, com uma canção, que entoaram falando: olha, Saul, o rei, ele matou gente, mas Davi matou muito mais. E nessa época isso dizia respeito a uma honra, porque o homem tinha que guerrear. O homem tinha que proteger a sua nação, tinha que proteger a sua mulher, tinha que proteger a sua casa. Naquela época o homem ainda era reconhecido e valorizado por algo de valor. Não pelo nível que ele está no videogame com 40 anos, ou seja o que for, né? Mas porque ele guardava a sua casa, guardava o seu povo, isso era uma honra para eles. E quando eles chegavam da guerra, era natural que as mulheres estivessem nas portas e elas começassem a se alegrar e cantar, porque eles haviam voltado para casa. E numa dessas vezes, Saul, o rei, ouve uma canção. E essa canção vai dizer assim: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E nós vamos então entender que vai começar uma perseguição aqui. Sabe o que é interessante? Entre uma pessoa que foi levantada por Deus e outra que foi levantada pelo homem, é que as que foram levantadas pelo homem sempre tendem a perseguir as que foram levantadas por Deus. A Bíblia vai dizer que no início da história existia um rei. Israel era uma teocracia. Eles eram mandados e governados por Deus. E aí aquele povo começa a viver muitas guerras e conhecer outras culturas. E então eles viram e falam para o profeta: nós queremos um rei como o das outras nações. Ah, amada, quantas vezes nós fazemos isso? Nós temos o rei dos reis e falamos: não, você não quero não, eu quero a vida igual a da fulana. Não, do jeito que o senhor faz não, eu quero que a casa seja igualzinha da fulana. Não, ela engravidou com tal idade, eu engravidei antes, então não tem mais nada para eu fazer nessa vida. Eu estou velha,
Todo mundo ao meu redor que começou negócio, começou nova. Eu estou falando isso porque às vezes a gente olha para a história e pensa, que povo tolo, tinha Deus e pediu outro rei. A gente faz isso todo dia. Todo dia. É interessante porque a Bíblia não é uma história sobre os outros, é uma história sobre nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós identificamos a nossa maldade nos outros. Só que a sua vida vai mudar quando você parar de ler a Bíblia para julgar os outros e começar a ler a Bíblia para examinar o seu próprio coração. Porque muitas vezes nós somos o homem sanguinário. Nós somos o homem atribulado. Nós somos o homem idólatra. E não conseguimos enxergar isso. E então vai acontecer que Deus dá a seu povo aquilo que Ele pediu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus pode te dar aquilo que você está pedindo. Tem certeza? Minha irmã, me diz, onde é que a sua vida estaria hoje se Deus tivesse te dado todas as tolices e insanidades que você pediu? Levanta sua mão e fala assim: Deus, obrigada por ter me dito não. Deus, obrigada por ter fechado a porta, porque eu ia ter dado de cara. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos louvar a Deus pelos nãos, porque são os nãos que nos levam para o sim. E então o Senhor dá àquele povo o rei que havia pedido. E se você for ler sobre Saul, a Bíblia fala que ele era um homem que dos ombros para cima se destacava de todos os outros. O cara era diferente, chamava atenção, tinha jeito de rei, tinha cara de rei, do jeitinho que o povo estava imaginando. Olha Deus falando para as irmãs que, em vez de procurarem um homem de Deus, ficam fazendo listinha: louro, cabelo alto, tantos centímetros de bíceps. Só falta o caráter. Um pequeno detalhe. Minha irmã, eu não ia falar isso, mas Deus tocou meu coração. Tem mulher aqui que não está sozinha porque é feia, porque é chata. Amada, a gente... Vou trazer para o meu lado, a gente tende às vezes a ficar chata. A gente cria umas manias que não tem nada a ver. Por que que tem que ter essa cara, gente? Por que que tem que trabalhar nesse e tal? Por que que tem que... Deixa Deus agir. Porque às vezes você criou um cenário na sua mente que você acha que é o ideal, mas Deus sabe como vai ser melhor. Se abre, porque às vezes está no teu trabalho. Deus está dando um endereço aqui, gente. Quem é já entendeu. E você está assim: ai, mas eu ainda não amo. Não ama porque acha que ele ainda não tem aquela condição que você pensou que ele teria que ter. Nem todo mundo vai casar rico, gente. Tem mulher que se casar com homem rico não faz mais nada da vida. E Deus tem um propósito para a tua vida. Um chamado para a tua vida. Eu estou aqui brincando com vocês, mas Deus vai estar mudando os olhos do teu coração. Eu creio nisso. E então, nós vemos que ele era aquele cara que tinha cara de rei. E Deus dá. E a Bíblia vai falar até sobre uma passagem que eu acho linda, que é sobre quando esse homem recebe o Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse cumprir aquilo que ele vinha sendo designado. Porque entenda uma coisa: o Espírito Santo não desce sem propósito. O Espírito Santo desce para capacitar os filhos de Deus a cumprirem a grande comissão. O Espírito Santo desce para que você seja cheia e transborde sobre outras pessoas a realidade de Cristo nessa terra. Então o Espírito Santo vem sobre ele. Isso é lindo. E começa bem, porque tem muita mulher que começou bem, mas no meio do caminho se esquece por que começou. E vamos ter uma série de acontecimentos, e em especial 2 de desobediência de Saul. Um deles, que mais me chama a atenção, é quando ele, sendo rei, em um momento de pressão, que precisava de uma decisão, o profeta demora a chegar, e ele, sendo rei, vai,
e faz o papel do profeta e do sacerdote. E quando o profeta chega, ele fala: mas eu já fiz. Deixa eu te falar uma coisa. Há posições que Deus te colocou, mas não tente ir além dela. Não é porque Deus te usa nesse lugar que você pode chegar em qualquer outro. Tenha cuidado, porque João Batista, aquele que foi usado por Deus para preparar o caminho para Jesus, ele está diante dos homens e o cara era sensacional. O cara podia estar lá servindo dentro do sistema religioso, dentro da elite, porque ele vinha de linhagem sacerdotal. Ele abriu mão de tudo e foi para o deserto. E olham para ele e falam assim: que tu é Elias? E ele diz: não. Então vem cá, você é o profeta? Não. Você é aquele que estava por vir, o Cristo? E ele diz: eu não sou. Sabe por que hoje eu e você lembramos de João Batista como um grande profeta? Porque ele não tentou ser o grande profeta. Ele soube que ele era um grande profeta, uma voz, mas não o todo, não qualquer coisa que ele quisesse. O mundo hoje vem dizendo assim para você: mulher, você pode ser o que você quiser, você pode tentar, você pode ter a posição que você quiser de repente, com a força do teu braço, mas ser, porque você tem controle sobre o que você pode vir a ter, mas o único que pode tocar no teu ser é Deus. Deus te criou com um jeito, com uma personalidade, com um propósito. A Bíblia diz: antes do ventre da tua mãe eu te formei, eu te designei. Então vou te falar uma coisa por amor. Não queira ser tudo que você acha que pode. Queira ser quem Deus te criou para ser. E eu não estou falando de falsa humildade. Não estou falando de você: eu não sou muito boa. Não. Onde Deus te chamou, reconheça que você é boa por capacitação divina, porque isso glorifica a Deus. Sim, eu sou, porque Deus me chamou para isso, então Ele me capacitou para isso. Mas humildade não é você falar: eu acho que eu nem sou tão boa. Mas é você falar assim: minha irmã, daqui eu não passo, porque daqui para cá eu não fui chamada. Daqui para cá eu sei que Deus se responsabiliza, e com Ele eu posso todas as coisas. Mas daqui para cá, Deus não me enviou, e sem Ele eu não posso nada. E Saul então começou a querer ser além do que ele já era. Já era rei, não era para estar satisfeito, mas ainda achou que por ser rei, por ter aquela posição de influência, podia ter outra influência, mais influência. E sabia, esse é um problema da influência hoje. É que muitas pessoas estão focando em ter mais e mais e mais influência, sem entender que elas já têm a influência necessária. E ao invés de você ter uma influência positiva, como Deus veio te dando até agora, você começa a ter uma influência negativa, porque você começa a se corromper para tentar acessar lugares que Deus não preparou para você. E então, essa perseguição vai se intensificando. Vai se intensificando. Mas sabe qual é o interessante? Que no princípio, quando Saul conheceu a Davi, ele falou assim: eu gosto dele. Sabe por quê? Porque ele tinha visto o Davi, que tinha sido chamado para tocar harpa, enquanto ele estava possesso, para que o demônio saísse dele. E tem muita gente que te ama, enquanto ainda não te viu na posição final que Deus tem para você. Tem muita gente que não suporta ver para onde Deus está te levando. Tem muita gente que toda vez que te vê fala assim: mas você lembra daquela época quando a gente era? Ai, mas como você... Eu lembro, amada, mas já passou.
Não há mais nada para mim lá no meu passado. Não seja essa pessoa, minha irmã. Não seja a pessoa que quer toda hora trazer de volta uma pessoa para um lugar de onde Deus já tirou ela. Só que a gente vê que Davi começa a ter êxito em tudo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Saul peca outra vez. E a história é triste. Porque existia um homem que era rei dos Amalequitas, um povo que fez muito mal para o povo de Deus. E Deus fala assim para Saul: Saul, eu quero que você extermine tudo dos Amalequitas. Mas a Bíblia vai dizer que ele não quis exterminar a parte boa. E que ele poupou a boa parte do que restou e poupou o rei dos Amalequitas. Você tem noção do quanto um ato de desobediência... Não, você não entendeu. Tem coisas que parecem espirituais aos olhos dos homens, mas que se Deus mandou você matar na sua vida, é para matar. Tem gente que Deus já falou: corta, não anda mais. E você quer parecer espiritual falando: mas eu insisti tanto na vida dela. Tem gente que Deus já falou: não se responsabiliza, não quer nada comigo, está aparecendo na sua vida para te distrair. E você está: ai, mas eu tenho que ser a irmã da oração. O diabo sabe tentar crente. Sabe como o diabo mais atrapalha a vida do crente? Colocando a tentação de fazer ele parecer espiritual para as pessoas. Quando você entra debaixo da influência do Espírito Santo, saiba de uma coisa: vai ter gente achando que você é tudo menos crente. Porque para elas ser crente é fazer o que elas querem, a hora que elas querem, do jeito que elas querem. E quando você está verdadeiramente debaixo da influência do Espírito Santo, desculpa o termo, mas você não tem mais rabo preso com ninguém. Porque você entende que quem te move é Ele, quem te sopra é Ele, quem te leva é Ele, quem faz e acontece é Ele. Então você já não depende mais da opinião, da validação, não. Esse homem foi tão desobediente, que a desobediência dele, que foi ter deixado um amalequita sobreviver, vai ecoar, sabe na história de quem? Esther. Se eu tenho alguma aluna aqui do Bible Club, você já sabe, já tivemos essa aula. Se não, minha amada, se inscreva para parar de ler a Bíblia errado. Esther vai lutar um grande desafio na vida dela. E sabe qual é? Um homem chamado Ramã decide perseguir e exterminar todos os judeus daquela época. Sabe de qual linhagem esse homem era? Dos amalequitas. Aquilo que você não decide exterminar na sua geração, as próximas vão ter que lidar com isso. Tudo aquilo, todo pecado, toda iniquidade que você não combate na sua geração, as suas próximas gerações vão ter que lidar com isso. Porque a Bíblia diz que Deus é compassivo, longânimo, misericordioso para até 1000 gerações, mas que Ele visita as iniquidades até a 4ª geração. E a desobediência desse homem faz com que o profeta vá até ele e diga assim: Saul, hoje Deus te rejeitou, assim como tu rejeitaste a palavra de Deus. Maria, mas Deus rejeita? Não, nós rejeitamos a palavra dele. E consequentemente, somos rejeitados por ele, porque ele é a própria palavra. Deus aprova aqueles que aprovam a palavra. E reprova aqueles que reprovam a palavra. Você é aprovada à medida que você aprova a palavra. Porque o profeta diz: assim como tu
rejeitar essa palavra hoje, Deus te rejeita. E levanta um melhor do que você. Aí entra na história, o que matou os 10 milhares. Davi, aquele que estava lá atrás da malhada. Aquele que quando o profeta apareceu para procurar, nem o pai lembrava que ele estava ali. Porque deixa eu te falar, o profeta fala assim, amada. Hoje, Deus rasga, Ele tira de você o teu reinado. E Ele escolhe, levanta um melhor do que você. Só que o melhor de Deus é diferente do nosso. A gente acha muitas vezes que melhor é aquela que fez a melhor faculdade. É aquela que é mais bonitona. É aquela que tem uma oratória melhor. Mas não é nada disso. Diante da desobediência de Saul, Deus busca um coração obediente. Melhor para Deus é mais obediente. Porque Deus não precisa da sua habilidade. Se você foi chamada para algo, Ele já te capacitou para algo. E Ele vai te sustentar nisso. Mas Ele só precisa da sua obediência. E então, naquela hora, nós vamos começar a ver a história se movendo. E esse mesmo profeta vai sair dali, debaixo de uma ordem de Deus, e vai até Davi. Vai até a casa dele. E quando ele está ali, enquanto isso, se lembra, Saul ainda está no trono aos olhos humanos. Mas o Espírito já se moveu, porque outro rei já foi levantado no coração de Deus. Então tenha cuidado, porque nem tudo que está exposto está aprovado. Diante dos olhos humanos, Saul ainda era rei. Mas no coração de Deus, ele já tinha levantado um outro rei. E quando o profeta chega na casa em busca desse rei, e fala com o pai fala, aqui ó, o rei é esse aqui. E aí o profeta fala, não, você está vendo a aparência, mas você não está vendo o coração. Não tem outro aí? E passa mais um. Não tem outro aí? Passa mais outro. Chega o ponto que o profeta fala assim, não tem mais nenhum. Aí o pai fala assim, tem mais um. Tem mais um. Ele está lá. Está lá com as ovelhas. Deus está falando com mulheres que nem a sua família acreditaria no que Deus já preparou para fazer na sua vida. Que nem a sua família conseguiria associar o que Deus tem para você com a tua capacidade. Mas o profeta fala, é ele mesmo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus muitas vezes esconde as que se expõem. E expõe as que se escondem. Porque quando você conhece a presença de Deus, é tão bom estar ali com Ele. E a tua paz com Ele é tão preciosa, que é até difícil você sair daquela presença. E você deseja até de uma forma um pouco egoísta, blindar aquilo e não sair dali. Mas é justamente por isso que Deus te tira de um lugar escondido. E como uma mulher improvável, como a menor da sua família, como aquela esquecida no meio dos seus, Ele te traz para uma posição de influência. E talvez o cenário não esteja ainda combinando com a promessa. Porque sabe o que acontece depois que Davi é ungido rei? Ele vai lá para a casa do rei, toca a harpa para o rei, servir ao rei. Porque todas as vezes que Deus tem para você um lugar de influência, Ele não só te ensina o que você deve fazer, mas o que você não deve fazer. Ele te coloca perto de pessoas que não vão te ensinar só o que você tem que ser, mas o que você não tem que ser. E eu imagino Davi ali, com a sua harpa tocando para o rei de uma nação, que era naquele tempo a representação de Deus para um povo, ficar livre de um espírito maligno. Há momentos em que Deus te coloca em ambientes
para servir pessoas que Ele disse que você vai viver o que elas estão vivendo. E o interessante é que Davi não inveja a posição dele nem por um segundo. A Bíblia diz que ele serve. A Bíblia diz que o que Saul entregava na mão dele, ele fazia. Saul já tentou matar ele inúmeras vezes, e ele poderia ter matado Saul, e ele diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, eu não toco a minha mão nele. Se Deus quiser me tornar rei, Deus vai ter que tratar com ele, porque eu não vou, na força do meu braço, entrar num lugar que Deus não propriamente estabeleceu para mim. Porque Davi não foi levantado pelos homens, mas por Deus. Saul foi um homem levantado segundo a vontade dos homens. É isso que vocês querem? Toma. Mas Davi foi um homem que entra em cena quando a vontade dos homens se mostrou errada e falha, e como uma intervenção da vontade de Deus, falando: vocês queriam isso, deu errado, viu? Agora eu vou mostrar para você o que eu tenho de melhor. Porque aquilo que Deus tem de melhor para você, muitas vezes não vem na embalagem que você espere, por isso você recusa, você vira a cara. E muitas vezes a gente está esperando um Saul. Tem jeito, tem cara. Mas não é o Saul, é o Davi. Só que quando é Deus quem te levanta, você é levantada sem ser corrompida. E você continua nutrindo um coração puro, porque você nunca quis aquilo. Então você sabe que se Deus te colocou ali, enquanto Ele quiser, Ele vai te sustentar. E aí nós vamos ver que chega um momento onde esse homem, o rei, fica com inveja de Davi. O servo não teve inveja do rei, mas o rei teve inveja do servo. Você não entendeu. A Bíblia vai dizer que Saul sabia que Davi já tinha sido escolhido por Deus. Tem pessoas que aos olhos humanos têm tudo, mas elas não têm uma coisa que você tem: o Espírito Santo de Deus. Elas podem ter o título, o rótulo, mas elas não têm o Espírito Santo de Deus. E quando elas olham para a sua vida, você pode falar: mas quem sou eu? Eu sou uma serva. Eu não tenho a tua casa. Eu não tenho os teus bens. O que eu tenho que você não tem, que você gostaria? O Espírito Santo de Deus. Porque quando Saul pecou, o Espírito foi retirado dele e passou a repousar sobre Davi. Deixa eu te falar uma coisa, amada, eu e você somos substituíveis. Se você não quer obedecer, aquilo que foi derramado sobre você vai ser derramado sobre a vida de outra, melhor, mais obediente do que você. E aí você vai olhar para ela e sabe o que você vai sentir? Inveja. Porque a inveja que você sente nada mais é do que você olhar para a vida dessa mulher e saber que ela está fazendo algo que você deveria ter feito. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Ainda há tempo. E nós vamos ver que pessoas levantadas por Deus servem, enquanto pessoas levantadas por homens comparam. A Bíblia diz que Saul fala assim: ué, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? É muito fácil querer o bem de alguém enquanto ela está abaixo de nós. Difícil é você querer continuar desejando o bem de alguém quando o holofote está mais sobre ela do que sobre você. Porque quando ele era só um servo escondido e servindo a ele dentro do palácio, Saul disse: eu gosto dele. Mas quando o holofote vem publicamente sobre Davi, aquele homem que tanto ajudou ele nos bastidores,
ele fala: agora eu vou matar ele. Toda influência que Deus te dá, não é para que você compare, é para que você sirva. Não é para que você olhe para o lado, é para que você sirva. Pessoas levantadas por Deus colocam a mão na harpa, enquanto pessoas levantadas por homens colocam as mãos na lança. A Bíblia diz que no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, porque como eu disse, Maria, espírito maligno mandado por Deus, Deus é um Deus de justiça. E acredite, Deus não tem poder só sobre essa terra e sobre o céu, mas até sobre o inferno. Deus é um Deus de ordem. Se você deseja ter uma vida de pecado, Ele vai te entregar o seu próprio pecado. Agora, se você deseja converter o teu coração ao Senhor, Ele tem poder e autoridade para te libertar, porque é Ele quem manda e é Ele quem desmanda. E a Bíblia vai dizer que esse demônio se apoderou de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Mas Davi tocava harpa, como costumava fazer. E Saul estava com uma lança na mão. Pensa aqui, ó. Davi tocando a harpa. E Saul endemoniado. E pega uma lança, endemoniado. E fala, porque tem gente que fala, né, que... Como é que chamam, entrevista com o demônio, né? Mas a Bíblia diz aqui que o demônio não só fala, mas ele pega até lança para matar os outros, né? A igreja é difícil não acreditar em demônio, quer acreditar em céu, mas não acredita que existe inferno, é difícil. E aí, o que vai acontecer? O Saul fala assim: encravarei Davi na parede. Saul é um simbolismo de como nós agimos quando queremos nos colocar com a força do nosso próprio braço em certas posições. Nós queremos fazer do nosso jeito, cravar na parede, pegar a lança, fazer acontecer. E até damos brechas para que o diabo comece a agir nas nossas vidas. Porque passamos a ser movidas por uma comparação, por uma inveja do inferno. Mas Davi é um simbolismo daqueles que são levantados por Deus. Sabe o que a Bíblia diz que ele faz? Ele desvia. O mal veio, desviei. Veio de novo, desviei. Mas ele não tem interesse em revidar. Porque ele está com a mão na harpa. Deixa eu te falar uma coisa, quando você luta, você luta. Mas quando você louva, Deus luta por você. E as setas vêm, a guerra vem, mas Ele te tira de um lugar e Ele te desvia dali. E o diabo tenta e ele te move outra vez. E você às vezes nem sabe quantos livramentos Deus vem te dando. Enquanto você está louvando, o mundo espiritual está, eu vou cravar ela na parede. E Deus está, desvia filha, vem para cá. Desvia filha, vem para cá. Porque você está louvando e eu estou lutando por você. E deixa eu te contar uma coisa. Deus não luta. A gente usa essa expressão porque ela é uma expressão da linguagem humana. Porque luta é quando existe algum nível de batalha, de possibilidade. Você luta com alguém que tem capacidade, cacife para ser seu rival, sua rival. Deus não luta, Deus vence. Se Deus entra, está vencido. Porque essa história, tem crente que morre acreditando nisso. De que o diabo pode lutar contra Deus, não pode. Ele não pode. Tanto é que Deus ordena anjos. Deus nos chama para guerrear. Porque seria covardia da parte dele. É desigual. É desigual. Porque se no momento Deus propriamente entrar, minha amada, tudo é partido no meio. Não há rivais para Deus. Não há rivais para Ele. Então quando você louva,
é Deus quem entra na linha de frente por você. Pessoas levantadas por Deus são desprendidas, enquanto pessoas levantadas por homens vivem com medo de perder. A Bíblia vai dizer que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Quando você é levantada por Deus, você não precisa temer a perda, porque você sabe que só Deus poderia ter te colocado naquela posição. E o Deus que te coloca nessa posição é o Deus que te sustenta nessa posição. Tudo aquilo que Deus te dá, Deus blinda, Deus guarda. O que Deus te dá é Ele quem blinda. O que Deus te dá é Ele quem guarda. Mas o que você conquista na força do seu próprio braço, é na força e no desgaste do seu próprio braço que você vai tentar sustentar. Então, quando é Deus que te coloca em uma posição, você não precisa temer. Porque o Deus que te chamou é o mesmo Deus que te envia, é o mesmo Deus que te sustenta. Acredite, amada, se alguém pudesse evitar o que Deus determinou fazer na tua vida, iria. Então, se aconteceu, acredite, ninguém pode fazer desacontecer, a não ser Deus. Pessoas levantadas por Deus recusam o que a maioria morreria para ter. Enquanto pessoas levantadas por homens oferecem coisas aparentemente boas, enquanto maquinam o mal. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Saul, já desejoso por matar Davi, ele pensa em um plano. Para ele não desconfiar, eu vou falar para ele se casar com uma das minhas filhas. E eu vou mandar ele guerrear, porque eu sei que os filisteus vão matá-lo. Eu não vou matar ele. Eu vou planejar tudo para que os filisteus matem. É interessante e triste, como pessoas levantadas por homens, tantas vezes falam assim, eu quero muito te ajudar. Mas na verdade elas já criaram todo um cenário para te verem morrendo, sem que tenha que ser pelas mãos delas. Quem não gostaria de se casar com a filha de um rei? Mas Davi recusa. E aí Saul diz assim, eu vou te dar uma segunda chance, casa com a outra então. Sabe, quando Deus te coloca em uma posição de influência, muitas portas irão se abrir, mas nem toda porta é de Deus para você. Você vai ficar diante de muitas coisas que o mundo inteiro daria vida para ter, mas nem tudo aquilo que a sua mão alcança é para você pegar. Nem todo o dinheiro que está na sua conta bancária é para você gastar com bolsa, sapato e o que você quiser. Nem tudo que está com você é seu. Nem tudo que está ao seu alcance é para você. Tenha cuidado. Porque pessoas que são levantadas por Deus precisam ter o zelo de proteger a glória dEle. Há propostas que você vai rejeitar, sabe por quê? Porque essa pessoa já viu o que Deus decidiu fazer na sua vida. E ela está querendo entrar nisso só para roubar a glória de Deus sobre a sua vida. E às vezes você vai precisar ir pelo caminho mais lento, mais improvável, mas para que todos falem. Só Deus poderia ter feito isso na vida dela. Porque há facilitações que vêm, que não vêm da parte de Deus, porque vêm para roubar a glória dele na sua vida. E você vai precisar do Espírito Santo para discernir isso. Pessoas levantadas por Deus erram, mas se arrependem. Enquanto pessoas levantadas por homens erram e tentam proteger o seu erro, espiritualizar o seu erro. A Bíblia vai dizer,
que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas talvez você pense, mas a Bíblia diz que ele adulterou, como ele era um homem segundo o coração de Deus? Mas a diferença é que Davi teve um momento ruim. E quando o profeta foi até ele falou assim: eu pequei. Eu pequei. E veio sobre ele uma situação em sua casa, da perda de um filho, como consequência do seu pecado, e ele aceitou aquela disciplina. Agora, o profeta vai até Saul e fala assim: por que você não fez o que Deus ordenou que você fizesse? E aí Saul fala assim: mas eu fiz. Deus está falando com pessoas, que Ele já levantou pregadores, profetas, mensageiros de Deus, para te falar: sai daí. E você olha na cara dessa pessoa e fala: tá tudo bem. Orar por mim, tá tudo ótimo, irmã. Todas as pessoas erram, mas pessoas levantadas por Deus se arrependem e seguem o propósito de Deus. Mas pessoas levantadas por pessoas não se dobram. Não se dobram diante de Deus para que continuem sendo engrandecidas diante de pessoas. Pessoas levantadas por Deus são aprovadas por Deus. Pessoas levantadas por pessoas são aprovadas por pessoas. Pode ser que pessoas aprovadas por Deus sejam aprovadas por algumas pessoas, sim, claro. Mas também pode ser que pessoas aprovadas por pessoas não sejam aprovadas por Deus. Ninguém imaginava o que estava acontecendo com Saul. Ele ainda estava lá exposto como rei, mas ele já tinha sido desaprovado. Desaprovado. A Bíblia diz que Samuel falou para Saul: eu não voltarei com você, porque o Senhor já te rejeitou, assim como você rejeitou a palavra. E de repente, amada, você venha rejeitando a palavra de Deus em certas áreas da sua vida, as quais você precisa hoje se endireitar e voltar para a posição que originalmente Ele te colocou, para o propósito pelo qual Ele te colocou. Pessoas levantadas por Deus são cheias do Espírito Santo. E pessoas levantadas por pessoas são cheias de si e até de demônios. A Bíblia diz que então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou, foi para Ramá. E a Bíblia diz: ora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Tenha cuidado, minha amada, porque de repente você começou certo, mas o Espírito já se retirou de você. O Espírito já não está nisso e você não está percebendo. Tenha cuidado, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe casa vazia. A parábola diz que se você limpa a casa e você não a enche com o Espírito Santo, logo voltarão demônios 7 vezes piores e entrarão naquela casa. Então só há 2 posições do mundo espiritual: ou você tem o Espírito Santo, ou os demônios te têm. E acredite, gente que tem demônio não é só gente de outra religião. Vocês ficariam assustadas se soubessem como o rancor abre portas dos demônios que eu já vi mais fortalecidos no corpo de alguém nessa vida. Estou falando de gente criada na igreja, gente que sabe Bíblia. Cresceu sendo evangélica, mas nunca sendo cristã, porque não era cheia do Espírito Santo. Eu não acredito que o diabo possa entrar no corpo de uma cristã, porque ele não resiste ao Espírito Santo, ou mora um ou mora outro. Eu acredito que pessoas cristãs podem viver níveis de opressão, podem sofrer com setas malignas, mas não, se você é propriedade de Deus, o diabo não pode ter controle do seu corpo.
Ele não pode ter controle da tua vida. Não, ele não pode. Acredite nisso, ele não pode. Ele não pode. E há coisas que você não tem mais que orar. Tem gente querendo orar com o capeta e mandar em Deus. Eu não entendo. A Bíblia não diz resista a Deus e se submeta ao diabo. A Bíblia diz se submeta a Deus e resista ao diabo. Há coisas que você não tem que falar. Ai, diabo, por favor, estou tão cansada essa semana. Diabo, você não tem poder e não tem autoridade. Espírito Santo, tem alguma área na minha vida que eu não esteja colocando diante de ti, por isso eu estou sofrendo com essas setas. O diabo está tentando me oprimir de alguma maneira, me revela aqui agora. Senhor, me leva ao arrependimento agora. Diabo, acabou. Acabou. Não tem conversa. Jejum, oração. Então a Bíblia nunca vai nos mostrar uma posição de neutralidade. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é propriedade de demônios. A Bíblia diz: se limpar a casa, mas ela não for cheia da presença do Espírito Santo, a casa não fica vazia, vai vir demônio para se apropriar daquilo ali. Porque Deus tem autoridade, mas o diabo busca legalidade, ele só busca uma brechinha para ele poder entrar. Pessoas levantadas por Deus deixam um legado de bênção. Mas pessoas levantadas por pessoas deixam um legado de maldição. A Bíblia vai falar algo sobre a vida de Davi. Está escrito assim: há de ser que quando os teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. O confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus promete a Davi um trono que permaneceria para sempre aos seus descendentes. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, o nosso Salvador prometido, é aquele que veio da linhagem de Davi. A história de Davi acaba, mas o seu legado ecoa até hoje. Através de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, faz e fará em nossas vidas. Pessoas levantadas por Deus não só começam bem, mas terminam bem. Deus me trouxe aqui para te dizer, de repente você tenha começado bem, começou a desandar, mas Ele está aqui contigo para te pegar pela mão e falar: você vai terminar bem. Você vai deixar um legado. Você vai deixar uma paixão por Cristo na sua casa. As próximas gerações vão lembrar de você e falar: não, essa história começou lá na vida dela. Ela orava, ela jejuava, ela intercedia por alma que ainda nem tinha vindo ao mundo. Você vai deixar um legado bendito. Mas o que Saul deixa? Um homem chamado Ramã, que vem para tentar exterminar o povo judeu, o povo de Deus. Um povo através do qual viria o nosso Salvador. Porque deixa eu te falar, quando o diabo se levanta contra a sua vida, nunca é contra a sua vida, é contra um plano de Deus na tua vida. Porque o meu nome e o seu nome pouco importa, mas é a glória de Deus que resplandece através de nós para o mundo, quando aquilo que Ele prometeu se cumpre. Então Davi deixa um legado bendito, dele vem o prometido, o Messias, o Salvador. Mas de Saul vem um homem que tentaria matar a linhagem do nosso Salvador. Mas sabe o que acontece?
Deus levanta uma mulher e coloca ela em uma posição de influência. Deus coloca Esther, uma improvável, uma estrangeira, dentro de um palácio, no lugar que antes era ocupado por uma rainha que vinha de linhagem nobre. Uma rainha que tinha tudo para ser, mas acabou não sendo, para colocar uma mulher que tinha tudo para não ser e acabou sendo. Sabe por quê? Existe uma grande diferença entre pessoas levantadas por Deus e levantadas por homens. Pessoas levantadas por Deus são, antes de serem reconhecidas pelo que são. Mas pessoas levantadas por homens não são e recebem o título de algo que não são e talvez nunca venham a ser. E aquela mulher que tinha tudo para não ser, é colocada para ser. Só que a diferença é que antes dela ocupar a posição de rainha, ela já tinha comportamento de rainha. Preparo de rainha, porque ela foi preparada por 12 meses. Cheiro de rainha. Postura de rainha. Sabedoria de rainha. E ela se coloca na presença do rei sem ter sido convidada. Mas antes disso, ela, como uma mulher sábia, ela fala assim: povo, jejuem. Jejuem pelo nosso povo. E orem. E quando chegar o fim desse período de jejum e oração, eu vou me arriscar e eu vou me colocar na presença do rei sem que eu tenha sido convidada. Porque naquele tempo, qualquer pessoa que aparecesse à presença do rei sem ter sido convidada, poderia no mesmo momento ser ordenada a morrer. E naquele momento ela convoca o povo com sabedoria, fé. Primeiro nós vamos orar e jejuar. E quando esse período acabar, eu vou me colocar diante dele para interceder pelo nosso povo. E se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Se foi Deus quem te colocou nessa posição, você não tem por que ter medo de morrer. Porque se você morrer é porque ela foi cumprida. É porque o propósito foi cumprido. E ela diz: se perecer, eu pereci. Deus está falando com você, mulher. Se Ele te fez uma promessa, comece a andar em conformidade com essa promessa. Com a cara dessa promessa. Com o jeito dessa promessa. E vai ter gente que vai passar do teu lado e falar: olha, agora está toda metida, né? Porque o diabo usa a boca. Olha, agora está toda blogueirinha falando de Jesus. Olha, mas agora está se achando porque está de carro novo. Você vai olhar e falar assim: minha irmã, eu recebo. Eu estou andando em conformidade com a palavra. Porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Olha para quem está do seu lado como uma boca profética e fala assim: sobre a sua vida existe uma palavra. Caminhe sobre essa palavra. Tenha a cara dessa palavra. O corpo dessa palavra. A roupa dessa palavra. A sabedoria dessa palavra, o entendimento dessa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Começa a andar em conformidade, porque Deus e não o homem está te levantando essa noite. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Ele está te levantando nessa noite para uma posição de influência. Eu não estou falando de número. Eu estou falando que você vai falar a mesma coisa, mas agora as pessoas vão te ouvir. Porque agora as tuas palavras vão estar cheias do Espírito Santo. Eu estou te falando de estar nos mesmos ambientes, mas de agora as pessoas notarem, porque tem algo diferente em você. Influência é autoridade. E a autoridade vem de obediência. O decreto do diabo era o seguinte: vamos matar esse povo, porque matando o povo a gente mata o plano de Deus e o Messias não vem mais. Mas Deus levanta uma mulher e coloca ela numa posição de influência, e através da vida dessa mulher, a Bíblia vai dizer
que tudo aquilo, a forca que Ramã tinha preparado para enforcar um judeu, foi a forca que foi usada para ele mesmo se enforcar. Escuta o que eu estou te falando. Tudo aquilo que o diabo tentou tramar contra a tua vida agora, ele mesmo está sendo enforcado naquilo que ele pretendia te matar. Agora, o Senhor está libertando, em nome de Jesus, áreas da tua vida, das mais remotas, cujas quais você nem lembrava, mas o diabo estava ali na espreita, só esperando uma hora de trazer isso à tona outra vez. Mas agora ele é enforcado na forca que ele pretendia te matar, pelo sangue de Jesus. O povo disse: não, agora esse povo judeu aí morre, a promessa morre. Não vem mais Messias nenhum, prometido nenhum, promessa nenhum. Mas Deus está te levantando nessa hora para colocar ordem em uma desordem que vem vindo de geração para geração. Deus está te levantando agora para pôr fim e jogar fora uma herança maldita que vem vindo como fruto da desobediência de gerações que vieram antes de você. E o inferno está dizendo: agora acabou. Pode até casar, mas vai ser infeliz. Pode até casar, mas não vai experimentar o que é paixão. Pode até casar, mas vai ter esfriamento até o último dia nesse casamento. Pode até casar, mas vai divorciar. Pode até casar, mas vai ser traída. E tem umas que ele fala até assim, ó: não vai casar não, porque se for para divorciar, melhor nem casar, porque não fica em pecado. E tem mulheres que chegaram aqui conformadas com uma herança maldita. Mas Deus está te colocando e te chamando nessa hora em um lugar de influência no reino, em regiões celestiais, para que através da sua boca, porque Esther entrou na presença do rei, e ela falou: se eu pereci, eu pereci, mas olha, muda esse decreto que foi liberado pelo inferno. E o rei estende o cetro e fala: será feito do jeito que você me pediu. O teu povo vai sobreviver, e não vai só sobreviver, mas vai ter chance de revidar os ataques. A Bíblia diz que aquele povo que não podia nem se defender, é emitido um decreto que fala assim: quem tentar tocar nos judeus, eles têm liberação do rei para contra-atacar. Isso aqui não é contra a carne ou sangue. Deus está falando: eu estou te colocando numa região celestial, onde você não precisa mais apanhar do inferno e ficar quieta, mas Ele quer te dar nessa noite a autoridade para revidar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista ao diabo nessa noite. Olhe para o teu passado e fala: essa herança eu não quero, obrigada. Tataravó, bisavó, mãe, pai, obrigada pelo que vocês deixaram, de coração. Tem gente que era melhor ter deixado nada, né? Mas já que deixou, obrigada. Mas eu não quero. Eu não aceito. Porque em Cristo, não importa a família da qual você veio, mas agora você é chamado a fazer parte de uma nova família. E se a família é nova, a herança é nova. E por isso a Bíblia diz que em Cristo você passa a ser co-herdeira. Co-herdeira, tudo que Cristo tem, você passa a ter através dele. Tudo. Então hoje, aquela voz que te dizia: o que foi deixado para você foi esse jeito, foram esses hábitos, esse vocabulário, esses vícios. O Espírito Santo está dizendo: você pode rejeitar, porque eu tenho uma herança nova. Eu tenho um jeito novo. Eu tenho vontades novas. Eu tenho um coração novo. Eu tenho semblante novo. Eu tenho tudo novo. E eu vou fazer de você uma criatura nova.
se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você sente essa noite que precisa fazer essa confissão: Maria, de repente eu cresci na igreja, mas essa noite eu sinto, eu preciso fazer essa confissão. Eu entendi essa noite que existe algo a mais. Eu quero chamar você para vir até aqui à frente. Eu quero orar por você e te liberar para esse novo tempo, para essa nova herança sobre a tua vida. Todas as bênçãos que Jesus tem para a tua vida estão em Jesus. Fora dele não há nada de bom para você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se há mais alguém essa noite, vem até aqui. Eu quero orar por você. Se você ainda sente, Maria, eu preciso entregar tudo. Eu preciso entregar tudo. Não é só mais uma vida gospel. Eu preciso me entregar inteiramente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa hora, eu quero convidar a igreja a repetir essa oração em forma de acolhimento. Fica tranquila, quando você repete a confissão a Jesus, você não fica descrente não, você fica mais crente ainda, amém? E vamos nesse momento repetir essa oração. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que não é natural você ter vindo até esse altar. Sua carne não pode querer isso. Tenha certeza que o Espírito Santo te escolheu a dedo para estar aqui. Você é privilegiada porque Ele te trouxe até aqui. Ele falou: você é minha. E eu não quero só que você vá à igreja e seja moral. Eu quero que você seja minha melhor amiga. Eu quero que você seja cheia do meu Espírito. Eu quero que você seja plena. Eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Em abundância. Então nessa hora o que eu vou dizer são palavras confessando a Jesus. E se você veio até aqui à frente, um decreto muda tudo. Palavras criam, haja luz e houve luz. E palavras destroem. Palavras casam e palavras divorciam. Então nessa hora usa sua boca para fazer essa confissão e repita essas palavras em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora. Espírito Santo, eu te peço, me ajuda a me arrepender dos pecados que eu cometi. Que todo rancor, que todo trauma, que todo peso do pecado, que toda aliança que eu fiz com o inferno, mesmo aquelas que eu nem sei que fiz, sejam agora perdoadas e canceladas em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor veio ao mundo, que o Senhor é Deus em carne, que morreu naquela cruz por mim, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Que você seja cheia do Espírito Santo nessa hora. Cheia do Espírito Santo nessa hora.
pouquinho mais para cá. Segue aquela bandeirinha dali, por favor. Vai seguindo o fluxo, vai seguindo o fluxo. Agora nessa hora, eu quero fazer uma oração geral com a igreja. Eu te convido a nessa hora colocar a tua mão no teu coração e falar assim: eu rejeito toda herança maldita na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração. Levanta teu braço, porque a vitória já foi dada, amado, e fala assim, ó: a partir de mim é só bênção. A partir de mim é só bênção. O meu ventre é bendito. Tudo aquilo que frutificar vai ser bênção. A minha casa é bênção. Meu casamento é bênção. Minha vida emocional é bênção. Minha descendência é bênção. Adora o Senhor. Adora o Senhor. E eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Uau! Eu falei para o Senhor, pastora, não sabe como Deus te usou para falar na minha vida. Eu creio que toda essa palavra foi para mim. Eu já tomei posse de toda ela. Eu falei para Deus, eu não quero ser uma pastora coaching. Eu não quero ser uma pastora na moda. Eu não quero ser uma pastora influenciadora, vazia, cheia de conhecimento, sem o Espírito Santo. Eu quero viver isso que nós vivemos hoje aqui, todos os dias da minha vida. E se por isso o propósito foi cumprido. Eu me senti essa estrangeira, como Esther, que foi escolhida e não era capaz, ela não era capacitada, ela não tinha nada para dar certo. Mas ela foi a escolhida de Deus. E tinha muitas lá, mas foi uma escolhida, porque Deus não procura uma mulher que ela esteja capacitada. Ele procura uma mulher que ela esteja disponível. Às vezes estamos ocupadas com tantas coisas, mulheres, porque nós fazemos 100 coisas no dia, né? E ainda mais alguma. E não temos tempo para aquilo que é prioridade, para aquilo que é importante. Deus vem falando com essa igreja, com as irmãs dessa igreja. Jejum e oração. Jejum e oração é aquilo que vai nos fazer diferentes de todos. Nós não queremos copiar, nós queremos ter a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo não copia ninguém. Eu quero a presença de Deus todos os dias da minha vida. Manifestação de demônios. Se você não acredita nos demônios, não pode acreditar em Deus, porque onde tem Deus também tem os demônios. Então eu fico muito feliz, porque a manifestação desses espíritos, eu até fiz uma frase esses dias no Instagram que disse: desconfia de uma pregação eloquente. Não confia, só porque tem tantas pessoas pregando a palavra de Deus vazias do Espírito Santo, cheias de conhecimento. A Bíblia nos ensina que estes sinais seguirão, não aos pastores, não aos apóstolos, não aos profetas. Esses sinais seguirão aos que creem. Quem crê, os sinais têm que seguir. Eu sei que Deus está hoje te acordando, te despertando. Não é que Deus vai levantar uma geração nova, é que Deus vai usar você para mudar, fazer a diferença na tua geração. E através da tua geração verão outras gerações que serão mais e mais bênção através do legado que você
você deixar a partir de hoje. Amém.